Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui para falar um pouquinho, abordar sobre um assunto sobre sofismas. Eu até vou fazer alguns vídeos falando sobre isso, porque existem vários sofismas, né? Várias jargões, frases de efeito, né? Que são utilizadas, né, por Satanás para nos tirar do caminho de Deus, para de alguma forma nos enganar e com um fundo de verdade, mas com um enfoque no lugar errado, nos fazer trilhar um caminho que leva à destruição, que leva a coisas ruins. Então, o sofisma que eu vou abordar hoje é a frase: cuide das coisas de Deus, que Deus cuidará das suas. Essa é uma frase que não está escrita na Bíblia, né? E que o diabo usa, né, dessas coisas, até mesmo de uma coisa que era para ser santa, né, que é o servir a Deus, como uma maneira de nos derrubar, de nos levar por um lugar errado e de destruir a nossa família, a nossa vida, né, através de uma crença errada, de um sofisma. Então, a primeira pessoa que falou essa frase, né, foi Santa Catarina de Sena. Muitos dizem, fulano que disse, ciclano que disse, mas na verdade quem falou por primeiro, né, foi a Santa Catarina de Sena, que ela disse, cuido das coisas de Deus enquanto Deus cuida das minhas. Mas no contexto dela, como celibatária, como freira, ela podia usar essa frase, porque realmente o único serviço dela, né, era servir a Deus. Ela não tinha outras obrigações na vida dela, cuidar da sua casa, cuidar do marido, ou cuidar dos filhos, ser responsável por uma criança, por, enfim, todas essas coisas ela não tinha como responsabilidade. Então ela podia usar dessa frase, cuide das coisas de Deus e ele vai cuidar das minhas, das coisas pessoais dela, que era a única coisa que ela tinha, né? E as pessoas começam a pensar dessa forma, né? Ouvem isso e o diabo começa a colocar essa sementinha ali na cabeça dela. Deixa pra lá, vai cuidar das coisas de Deus, que Deus vai cuidar disso aí. E aí começa a pensar, né? Enquanto eu vou exercendo a minha vocação, enquanto eu vou pregando o evangelho, né? É muito mais importante do que fazer coisa de casa, enfim. A pessoa pensar dessa forma, né? Tá, beleza. Só que daí ela não tem uma família, ela não tem um marido. Então nós, em contexto geral, né? Hoje em dia, todo quem tá servindo numa igreja, quem tá ajudando numa igreja, normalmente é uma pessoa casada, um marido, uma esposa, com filhos, e são pessoas normais. Então, se elas começam a entregar toda a sua disposição, todo o seu tempo, todo o seu, até a mesma parte financeira, todos os seus recursos, todas as suas forças, todo se empenhar, porque tem que ser com excelência, porque tem que isso, que não pode faltar, porque tem que entrar na escala, porque blá 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 blá. É tanta conversa em cima disso que as pessoas acabam deixando ali as suas vidas, a sua vitalidade, a sua energia, a sua força e não acaba mais se importando com o que realmente ela deveria estar fazendo. Porque Deus não vai ir lá e limpar a sua casa, é você que tem que ir lá e limpar. Porque Deus não vai ir lá agradar, fazer uma janta para o seu marido, é você que tem que ir lá e fazer. E vice-versa, né? Ser o marido para a esposa. Não é o Deus que vai lá cuidar da sua esposa, é você que tem que cuidar dela. Essa foi o trabalho que Deus te disse para proteger ela. Os seus filhos. Nós podemos orar pelos nossos filhos? Claro, devemos orar por eles. Mas não é Deus que vai ensinar o caminho para eles. Ele disse que nós é que devemos ensinar. Nós é que devemos andar com eles, dedicar o nosso tempo, ter responsabilidade sobre essa vida. Então, o que acaba acontecendo? Muitos deixam os filhos de lado enquanto os próprios filhos se perdem. E aí criam, as crianças, os adolescentes acabam criando uma resistência enorme ao evangelho, a Deus, por culpa dos próprios pais, que negligenciaram, que não fizeram o seu trabalho,
que ficaram lá dentro daquele templo, daquele prédio, em detrimento da sua família. Então, qual é a prioridade? Qual é a prioridade? E aí não adianta depois, quando acontece a destruição, quando acontece, colocar a culpa no diabo. Ah, mas é o diabo que está me atacando. Ah, mas é porque eu tenho tantas mil ovelhas e aí o diabo está me atacando. Não importa, não interessa. Deus vai te cobrar daquilo que ele deu na tua mão. Porque qualquer um pode ir lá cumprimentar as pessoas na porta. Qualquer outra pessoa pode ir lá e levar uma palavra. Qualquer outra pessoa pode ir lá e servir, fazer, mas ninguém mais pode ser o pai dos seus filhos. Ninguém mais pode ser a mãe dos seus filhos. Ninguém mais pode ser o marido da sua esposa. Ninguém mais pode ser a esposa do seu marido. É só você. Então, tem coisas que devem ser prioridade. E a nossa prioridade, como filhos de Deus, é a nossa família. É cuidar daqueles que Ele nos deu. É essa a nossa prioridade. Então, muito se é falado sobre buscar em primeiro lugar o reino de Deus e todas as outras coisas serão acrescentadas. De a gente estar no caminho de Deus e Ele cuidar das nossas vidas. Mas isso não significa servir uma igreja. Uma igreja, eu digo, o templo, o prédio, o espaço. Isso é muito menos importante. Isso não é ser igreja. Igreja não é um prédio, não é um lugar, não é um dia reservado. Igreja é quem nós somos, o corpo de Cristo na terra. E se nós não nos movermos dessa forma, se nós não fazermos o trabalho que nós temos que fazer, se nós acharmos que é muito mais importante pregar o evangelho em cima de um palco, a gente nunca vai perceber o sentido verdadeiro, o porquê que Cristo morreu naquela cruz, o porquê que as coisas estão indo por água abaixo, o porquê que vemos tantas coisas ruins acontecendo, tantas pessoas enganando, porque tem gente que usa essa frase porque não sabe realmente que é errado. Mas tem gente que usa essa frase sabendo que é errado e não tem coragem de falar. E tem gente ainda que usa essa frase para enganar as pessoas, sabe que é errado, mas mesmo assim faz porque o seu coração é mau, porque a sua intenção é mau, porque quer realmente derrubar. Então, nós vemos hoje em dia muitas pessoas escravas da religião. Mas foi para a liberdade que Cristo vos libertou. E é para isso que eu quero vos dizer esse vídeo e trazer para vocês esse assunto. Porque foi para a liberdade que Cristo te libertou. Cuide da sua família. Reveja as suas prioridades. Se você colocar a sua razão, o seu entendimento, o nosso culto é racional. Nós devemos pensar naquilo que nós estamos fazendo. Nós devemos ver as coisas que nós estamos fazendo, porque tudo isso Deus não vai dizer é culpa do fulano, do ciclano, do líder que me mandou, que não sei o que. Não interessa. A culpa é nossa, porque nós não demos ouvidos a Deus, ao Espírito Santo e não cuidamos daquilo que nos cabia. Então, ser um membro de Cristo não é ser membro de uma denominação. É estender a mão para o próximo. É ter tempo para olhar para uma pessoa de verdade, sabe? Para ajudar quem bate na tua porta. É ter tempo para abraçar aqueles que você tiver que abraçar, para acolher os seus filhos sempre que você tiver que acolher, para ajudar o seu marido sempre que ele precisar de ajuda. Nós não devemos encher a nossa vida de carga. O jugo de Jesus é suave, é leve. Deus nunca nos pediu para cumprir 1000 escalas, para servir tantas vezes na semana, no mês. O que Deus quer de nós é o nosso coração, é a nossa vida, mas não é dessa forma.
colocando ali para homens, para fazer crescer o império de homens. Não é para isso que Cristo nos chamou. Cristo nos chamou para amar o próximo. Cristo nos chamou para ser útil naquilo que Ele nos criou para ser. Não há nada mais importante do que isso. Então, quero deixar para você essa palavra, que você possa ser abençoado, possa repensar as suas escolhas, as suas decisões e possa dar prioridade certa às coisas que Deus realmente deseja que você faça. E não esqueça, as coisas que Deus realmente deseja que você faça não é um peso. Não é um peso na sua vida. Não vai causar destruição na sua família. Não vai te levar à exaustão, à depressão. Pelo contrário, vai te levar à alegria, a propósito na vida. E não há paz no que o mundo possa dar que seja maior do que essa, de que está realmente fazendo aquilo que Deus deseja. Amém? Fiquem com Deus. Um abraço para cada um de vocês.